Nós vamos ler hoje, lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37, onde fala do profeta Eliseu, seu servo, e a mulher sunamita, irmãos. É uma palavra que já muitos cristãos, muitas pessoas crentes, já ouviram falar demais essa palavra. Mas hoje Deus trouxe um entendimento um pouquinho diferenciado aí para vocês, tá bom? Como sempre, como a palavra de Deus, ela se renova. A igreja pode se sentar. Tá bom, irmãos? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. A palavra de Deus fala assim: sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve pão para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá, que sucederá que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando ela a ele, ela lhe se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize, eis que tu, no teu tratado com todo o teu desvelo, que você tem nos tratado bem, né? E que se há de fazer por ti? O que nós podemos fazer por vocês? Vocês têm nos tratado muito bem, né? Todas as vezes que nós viemos aqui. O que nós podemos fazer por você? O que nós podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por dir ao rei ou ao capitão do exército? Ou dize a ela: e eu habito no meio do povo, do meu povo. Irmãos, o profeta, ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso às pessoas da alta classe, né? Então ele pergunta para aquela mulher que está trazendo, toda vez que ele passa por lá, até um quarto fez para ele. Ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa por aquela mulher. Mas ela falou: não precisa fazer nada, deu tudo. E eu estou no meio do meu povo, não precisa fazer nada por mim, não. Por isso, disse ela: chama. E chama 14. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Geazi disse: olha, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Ó, primeiro, irmãos, o profeta, ele estava na posição ali, ele perguntou para o seu servo, falou: mas o que será que nós podemos fazer por essa mulher? Aí o servo chega para ele e fala assim: olha, ele é um casal, né, já está numa certa idade, e eles não têm filho, né? Por que será que eles não tinham filho, né, irmãos? Isso é o 14, né? Por isso, disse a ele: chama! E chamando ele a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho. No tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe disse. E crescendo o filho, sucedeu o quê? Um dia saiu para ter com seu pai, que estava nos secadores. Tinha uma fazendinha, né? Ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça dói. Ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Olha, irmãos, que situação dessa família. Eles não tinham filhos, eles eram um casal já de idade, né? E o profeta vai ali e determina para aquele casal que eles iam ter um filho. Deus vai, ouve, né? Deus faz cumprir segundo a palavra do profeta. E aí aconteceu isso daí, né? A criança acabou morrendo, né? E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e já uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é
lua nova, nem sábado. E ela lhe disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia aí ainda, e não te detenhas no caminho, senão quanto ao eu te disser. E partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu o quê? Vendo o homem de Deus de longe, disse ao seu servo Geazi, seu servo: eis ali a sunamita. Agora, pois, corre e ao encontro e diz: vai bem contigo. Pergunta se vai bem contigo. E o seu servo foi lá: vai bem contigo, teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Ela não quis passar aquela informação para o servo dele. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, negou aos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu, ele não me manifestou. Ele falou assim: ela está triste, o coração dessa mulher está triste. Deixa, Geazi, porque Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Deixa, ela está triste, né? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma um bordão na tua mão e vai. E se encaminhares, alguém não o saúda, vai depressa. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aí o servo Geazi foi correndo na frente, porque Elisão já estava de idade, não podia sair correndo. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém nada havia nele a sua voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e deixou aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, e eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele, aos seus braços, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele. E se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E depois desceu, e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tomou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes. Aleluia. E abriu os olhos. Então chamou Geazi. Ele disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse a ela: toma o teu filho. Aleluia. É uma passagem maravilhosa, irmãos. Só que nós temos muito a aprender nessa passagem. Né? Nós temos muito a aprender nessa passagem. Primeiro, irmãos, muita coisa nós temos a aprender. O servo de Deus, Eliseu, era um profeta de Deus. E tinha o seu conservo que estava sendo preparado, Geazi. E tinha essa mulher sunamita, irmãos, que tinha muitas posses. Aquela mulher estava bem de vida. Mas por que ela estava bem de vida? Porque Deus tinha abençoado essa mulher. Deus tinha abençoado aquele casal, aquela mulher, aquele homem. E por que Deus não tinha abençoado eles com a criança? E fica um ponto de interrogação. Por que se aquela mulher era uma mulher tão boa para o profeta do Senhor, por que Deus não havia lhe agraciado com um filho? Deus tinha dado tudo para ela. Ela não precisava de mais nada. Ela estava bem de vida. Ela e o esposo tinha tudo. A fazenda, ela tinha a sua plantação. Ela, na época, era uma mulher bem sucedida. Ela tinha tudo que ela precisava. E quando o profeta de Deus falou para ela assim: você quer que eu te faça alguma coisa? Ela falou: não, eu tenho tudo que eu preciso. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nos leva a entender e pensar que o profeta de Deus, às vezes a gente está passando por uma situação, a gente quer passar à frente de Deus. Se o próprio Deus não agraciou aquela família com um filho, por que o profeta de Deus foi e agraciou aquela família com um filho? Às vezes, irmãos, nós queremos
passar adiante de Deus, achar que nós sabemos mais que Deus, às vezes saber o que é o pensamento de Deus está abaixo do nosso pensamento em certas questões. Se Deus não tinha dado uma criança para aquela mulher, para aquele casal, por que o profeta de Deus vai dar ouvido para o seu servo? Ela não tem filho, então vai ter um filho no ano que vem. A mulher deve falar: poxa, Senhor, não faça isso com a tua serva, não está sempre prometer nada. E quando a criança morre, irmãos, ela vai ter com ele. Ele fala: não te pedi nada. E aí de repente agora meu filho morre, eu vou ficar com essa tristeza no meu coração porque eu nunca tive um filho. E agora Deus abriu minha mala e agora meu filho morre. Eu não sei, irmãos, o que aquele homem falou naquele quarto para Deus. Mas eu tenho certeza, irmãos, se fosse nos dias atuais, aquela criança não tinha ressuscitado. Porque aquele homem de Deus, Eliseu, era um homem que tinha um conhecimento com Deus muito grande, ele tinha uma proximidade com Deus muito grande. E Deus não quis fazer aquele seu servo um homem mau diante daquela mulher, diante daquele casal. E Deus revogou a morte daquela criança, porque aquela criança estava morta, mas Deus revogou a morte. Deus fez o Espírito voltar, amando e a pedido daquele seu servo Eliseu. E às vezes, meu irmão, nos leva a pensar. Às vezes essa história, ela nos leva a pensar: será que nós estamos fazendo para as pessoas que estão ao redor de nós o bem? Será que se a gente der tudo para as pessoas que estão ao nosso redor, será que nós estamos fazendo o bem? Será que quando a gente não permite que a pessoa passe pelo vale da sombra da morte, será que a gente está fazendo bem para essa pessoa? Porque existem pessoas, irmãos, que elas tentam carregar as outras pessoas nas costas. Eu vejo muitas pessoas dentro das igrejas, pega uma pessoa que não tem um chamado nenhum e levanta aquela pessoa como um pastor, levanta aquela pessoa como um obreiro, mas aquela pessoa não tem chamado nenhum para aquilo ali. E você faz aquela pessoa que levantou ele, obreiro, faz ela sofrer e faz as pessoas que estão ao seu redor, principalmente a família, sofrer. Pessoas que pegam botecos, irmãos, literalmente, que perto de casa tem um boteco, que já virou boteco, igreja, depois boteco, já virou todo tipo de coisa, até biqueira de droga já virou. E aí, ultimamente, virou uma igreja. Irmãos, você vê como que as coisas são. Um lugar onde você dobra o seu joelho e fala com Deus, amanhã está vendendo pedra, vendendo cocaína, vendendo maconha. Então nós temos que ter esse discernimento, irmãos. Hoje nós temos que ter essa sensibilidade com as coisas de Deus. Perguntarmos para Deus qual é o pensamento de Deus. Colocar a nossa vontade no centro da vontade de Deus. Para sabermos se realmente aquilo que nós queremos fazer, será que está dentro da vontade de Deus? Será que essa nossa atitude está no centro da vontade de Deus? Ah, irmão, mas eu quero ser pastor. Aí eu vou, alugo um lugar, alugo um salão, ponho as cadeiras e me torno pastor. Será que eu estou fazendo bem para mim? Será que eu estou fazendo bem para minha esposa? Será que eu estou fazendo bem para meus filhos? Eu conheço vários pastores, irmãos, que estão nas igrejas que abriram, está lá gerenciando a igreja, e os filhos não querem mais saber da igreja. A própria esposa não reconhece o pastorado na vida daquele homem. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente pega a nossa vontade e põe acima da vontade de Deus, como o profeta fez. Naquele momento, irmãos, eu sei que ele queria ser bom, mas ele teria que pedir, conversar com Deus: Senhor, eu posso prometer um filho para essa mulher? Senhor, seria uma boa eu prometer, Senhor, eu poderia abençoar essa mulher? Deus saberia melhor do que ele, melhor do que aquele casal, o que seria melhor para aquele casal. Tanto que aquele casal estava bem. O casal estava bem. E aquela mulher, irmãos, toda vez que aquele profeta passava dela, fazia questão que eles pousassem na casa dela, que eles ficassem na casa dela. E será, irmão, que não foi por esses motivos que Deus, pela sua onisciência, abençoou aquela família? Por que aquela família tinha de tudo? Por que não faltava mais nada para aquela família? Porque eles tinham um coração bom e eles iam tratar do profeta de Deus. Como a palavra de Deus fala, irmãos. Aquele que cuida dos meus pequeninos está me ajudando.
Lá no final dos tempos, quando eu falo em evangelho, eu pedi água e tu não me deste. Eu pedi pão e tu não me deste. Eu estive preso e tu não me visitaste. Porque toda vez que você faz um bem para um pequenininho de Deus, você está fazendo bem para Deus. E aquela família estava fazendo bem para Deus, estava sendo abençoada por Deus, na medida que Deus achava que eles mereciam. E eles não precisavam de uma criança. Tudo que eles precisavam, eles já tinham. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha provido. Aleluia! E às vezes, irmãos, a gente tem tudo a nosso favor. Às vezes a gente tem tudo. Mas a gente às vezes quer coisas que não estão dentro da vontade de Deus. Às vezes a gente quer algo que Deus não quer para nós. Que Deus sabe pela sua licença que aquilo não vai fazer bem para nós. E isso, irmão, são consequências. O que é uma consequência? É o resultado de uma ação. A consequência é o resultado de uma ação. Aquele homem de Deus, ele prometeu algo que ele não deveria ter prometido para aquele casal. E teve uma consequência. Graças a Deus, que se tornou uma consequência ruim, mas depois se tornou uma consequência boa. Mas às vezes, irmãos, nós não somos servos de Deus, nós que somos cristãos, fazemos coisas e as consequências não são tão boas. O resultado não é tão bom como nós esperamos. Tem muita gente aí, irmãos, que está desviado da igreja. Por quê? Porque passou o pé pelas mãos, deu ouvido a profecias dentro da igreja de pessoas que profetizavam no coração. Está assim, irmão, dentro das igrejas. Irmão, lá em Jeremias 17:9 fala assim, ó. Lá em Jeremias 17:9 fala assim, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem que pode conhecer o nosso coração? Só Deus. E muitas das vezes, irmãos, a gente querendo fazer as coisas, achando que nós estamos sendo atingidos por uma profecia de Deus, nós estamos sendo atingidos por uma profecia maligna. E estamos, às vezes, irmãos, sem a igreja hoje, ela não está mais tendo discernimento que tinha antigamente. A Bíblia fala em Coríntios, assim, ó, irmãos, que fazeis como se juntarem? Um tem profecia, outro tem cântico, outros têm línguas e outros têm revelação. A igreja hoje em dia não tem mais revelação. As pessoas hoje vão para a igreja em pecado. As pessoas entram na igreja em pecado, senta, louva, traz saudação em pecado, irmãos, e não tem que revele dentro da igreja. E tudo isso é uma consequência do quê? Do pecado que está se instaurando dentro das igrejas. Sabe aquela historinha que os cristãos falam, muito crente fala? Olha para Jesus. Você está na igreja, irmão, está tudo errado. Aí se você vai falar, ô irmão, a igreja está toda assim, aonde você for está assim. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, eu quero ver, na hora que Jesus vier, como juiz, você vai poder olhar para Jesus e falar, mas Senhor, as igrejas estavam tudo assim. Eu falo, então tá bom, fica para a esquerda aqui. Deixa eu pegar os meus servos obedientes primeiro. Fica aqui na esquerda um pouquinho, tá? Eu vou pegar primeiro os meus servos obedientes. Irmãos, a Bíblia fala que não haverá misericórdia. Hoje Jesus ele é o nosso intercessor e o nosso advogado. Mas quando ele retornar com poder e glória, ele será o juiz. E a Bíblia fala que todos diante dele confessará, se ajoelhará diante dele, confessará que ele é Deus e será julgado por ele. E nós, irmãos, todos nós receberemos a sentença de Deus como algo bom, algo justo, porque num lapso de memória passará na nossa frente tudo aquilo que a gente fez. E ele vai falar para você o que você fez e você vai aceitar. Porque como um lapso de memória na sua mente vai passar um vídeo na sua frente, no seu rosto, de todas as coisas que você fez de errado. A Bíblia fala, irmãos, que até as palavras ociosas nós iremos dar conta um dia para Deus. Aquela palavra que você maltratou a pessoa, aquela palavra que você maltratou o seu irmão, que ele ficou com aquela semente ruim no coração, você vai prestar conta, irmão. Sabe aquele que parou de ir para a igreja por causa de uma palavra sua? Você vai prestar conta. Sabe aquele que desistiu de estar dentro da igreja porque você fez uma casinha de caboclo lá e você juntou um monte de irmão para tirar aquele irmão da igreja? Vocês irão prestar conta para Deus. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Nos ajoelharemos diante do tribunal de Deus e seremos julgados pelas nossas obras boas e as nossas obras ruins. E as consequências, o resultado
de tudo que você fez de bom irá florir. E o resultado de tudo que você fez de mal irá florir também. Então tomamos cuidado, irmãos, com as nossas atitudes. Porque Deus, quando você vem para os pés do Senhor, Ele perdoa os seus pecados. Põe no mar de esquecimento, mas a partir daquele momento Ele começa a contar. Todas as coisas que você fizer daquele dia em diante, Deus está anotando lá em cima. E você irá prestar conta para Deus de tudo aquilo que você está fazendo. Seja você pastor, bispo, seja você padre, seja você qualquer líder, seja você irmão, seja você irmã, seja você jovem, seja você quem for, seja você político, seja você juiz, seja você ministro, seja você quem for, irmão, vocês irão prestar conta para Deus. E a Bíblia fala, irmão, que grande dia será esse dia. Grande dia será esse dia, irmãos, onde as pessoas serão julgadas por Jesus. Todas as pessoas serão julgadas por Jesus. Ah, mas eu não acredito em Jesus. Não tem problema, você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, você vai ajoelhar diante dele, vai confessar que ele é Jesus, e você, acreditando ou não, você vai ser julgado por ele. E a sentença dele, irmão, você vai passar. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, não importa, mas você vai receber uma sentença dele. Por isso, irmãos, que Deus ele é justo, porque Ele traz a justiça sobre a sua palavra, sobre o seu evangelho. Todos aqueles que seguirem esta Bíblia, esse manual do homem, todos aqueles que estiverem dentro da palavra de Deus, subirão ao Pai. Todos aqueles que permanecerem fiéis aqui dentro, irmãos, eu vejo um monte de mulher que quer ser pastora. Mas a palavra de Deus fala que pastorado é somente para homens. Mas um monte de mulher que quer ser pastora, irmãos, como pode você querer pegar um fardo para você que é pesado? É como se você quisesse pegar um peso no chão de 500 quilos, de 1.000 toneladas. Existe a diferença de critérios que a Bíblia determina para homens. Não é qualquer homem que pode ser um pastor. Eu vejo homens aí que são presos por homicídio, vai para a cadeia, para a penitenciária, quando está lá dentro, lá fica bonzinho, aí se sai lá um pastor, irmão, que referência esse homem vai ter? Que referência que essa pessoa vai dar para as ovelhas, se o espelho da igreja é o púlpito? Se o espelho da igreja é o púlpito, se o espelho da igreja é o altar. Aí eu estou na minha quarta mulher, eu estou na minha terceira mulher. Eu sou solteiro, hoje tem pastor solteiro. Mulheres comandando igreja, que não pode, irmãos. Como pode, irmão? Você querer pegar um fardo que não é para você. Existe critério para você ser pastor. Irmãos, tem gente que está ungindo, drogado ao pastor, cara solteiro. Tem igreja aí, irmãos, que está pondo a mão sobre pessoas drogadas, dependentes químicos. Não, Deus falou comigo aqui, eu tenho que orar para ele aqui, que ele vai ser pastor. O cara nunca foi diácono, nunca foi presbítero, nunca foi nada, já foi pastor. Nem liberto tá, irmão, está nas drogas. Então pondo a mão, transformando essa pessoa em pastor. Olha o que o diabo está fazendo com a igreja de Jesus. Por isso que eu não acredito na igreja como instituição. Eu acredito na igreja universal. A igreja que quando você se renova, acredita, que você se abre mão do pecado, que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna igreja universal de Jesus. E não importa onde você esteja, se você está no Japão, na China, se você está no Marrocos, se você está na Índia, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você, a partir daquele dia, você se tornará igreja. Presta, vai lá, irmão, pesquisa o que é a igreja de Deus. Vai lá, pesquisa lá o que é a igreja de Deus. A igreja de Deus, irmão, ela não é uma instituição onde tem uma placa, um lugar onde você se reúne. Isso não é igreja. A igreja do Senhor, ela é invisível aos olhos humanos. Só Deus pode enxergar. A Bíblia fala que quando os anjos tocarem as trombetas, as pessoas sairão dos 4 cantos da terra e serão grande a multidão como a areia do mar. E os anjos reunirão no céu essas pessoas para encontrar com o noivo que está lá no céu, nas nuvens, que é Jesus. Essas pessoas, irmão, não importa se é da congregação, de onde for, são pessoas que têm este evangelho, que obedecem esse evangelho. São pessoas que estão aqui dentro,
Isso aqui é uma nave, irmão. Se você estiver aqui, você vai. Se você não estiver aqui dentro, você fica. Não importa se você é branco, não importa se você é negro, não importa se você é amarelo. Não importa, irmão, só entender a sua raça. O que é importante é se você estiver dentro das Escrituras Sagradas. Por isso que eu sempre falo, irmãos, às vezes a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. E aí a gente começa a sofrer. Aí você, mulher de Deus, está querendo ser pastor? Você está querendo ser pastor, você está carregando um fardo nas suas costas. E Deus não está abençoando esse pastorado seu. Você está sofrendo. Muitos homens que foram ao pastorado sem a vontade de Deus, quando chegar lá no céu, se é que vai chegar no céu, né? Deus vai falar, filho, você não é pastor. Mas sim, eu não fui ungido pastor. Mas não, você não é pastor. Está aqui, ó. No livro da vida, você é ovelha. É mesmo, Jesus? É aqui, ó. No livro da vida, você é ovelha. Tem gente que vai chegar lá em cima, lá, ovelha. Fala assim, vem cá. Você era para ter sido pastor. Você não foi. Por que você não foi pastor? Mas você tem um chamado pastoral. Eu te dei isso aqui, ó. Chamado pastoral. Chamado para diácono, chamado para presbítero. E vocês não quiseram. Mas vai ter muita gente que vai chegar lá, achando, irmão, ó. Onde que é a fila dos pastores? Aqui é ovelha? Onde que é a fila dos pastores? Como que é seu nome? Joaquim. Fala, vem cá, Joaquim. Aqui, ó. Ovelha. Pode ir para a fila da ovelha. Mas eu sou pastor. Eu tenho a carteirinha. Ovelha. Porque tem muita gente, irmão, que se pega naquela passagem da Bíblia e fala assim, tudo que você juntar aqui na terra, será juntado no céu. Porque eu estou te dando uma chave. E essa chave, tudo que você fechar aqui na terra, será fechado no céu. Tudo que você discordar aqui na terra, será discordado no céu, irmão. Não tem nada a ver com isso. Essa palavra não tem a ver. Então você pode fazer o que você quiser, que Deus vai ser obrigado a aceitar por causa disso. Vai contra a palavra. Deus, ele jamais vai contra a palavra dele. Se a Bíblia fala que existem alguns critérios para você ser pastor, diácono, pastor, presbítero, se você tem, a Bíblia relata que tem que ter critério. Primeiro tem que ser homem, marido de uma mulher só. Se você está no segundo, terceiro casamento, você não pode ser pastor. Porque como é que você vai aconselhar um casal dentro do casamento se você não está no terceiro casamento? Você vai falar para sua ovelha, filho, você não pode se casar. Aí ele olha para você e fala assim, mas pastor, o senhor já está no seu terceiro casamento. Como que você vai poder falar para a sua ovelha, orientar a sua ovelha sobre filho se você não tem filho? São experiências que o pastor precisa ter. São bagagens que o pastor precisa ter. Como que ele vai orientar uma família se ele não tem uma família? Pastores solteiros. Tem igreja aí ungindo um pastor solteiro. Como que um pastor solteiro? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a se deitar com as moças da igreja, porque ele não tem a esposa dele. Irmãos, isso é ignorância. Porque a palavra de Deus hoje é pregada de qualquer maneira. Não existe revelação mais dentro das igrejas. Antigamente, quando as pessoas estavam em pecado, você já sabia que ela não ia no culto. Porque ela tinha medo de ser revelado no culto o pecado dela. Porque tinha homens e mulheres de Deus naquele tempo dentro da igreja. Mulheres e homens de Deus dentro da igreja, onde Deus revelava. Revelava, irmãos, aquele está em pecado, aquele não está. Aquele está em pecado, aquele não está. E hoje, o que nós vemos? Hoje nós vemos o homem colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, como o profeta Eliseu fez. Graças a Deus, irmãos, o profeta depois foi lá, se deitou em cima daquela criança e aqueceu o seu corpo. E sabe Deus e ele, o que ele falou para Deus naquele momento. Ele teve uma conversa com Deus ali, irmãos, que foi o suficiente para Deus voltar atrás e mandar o espírito daquela criança voltar para o corpo. Porque Deus já tinha predeterminado aquela criança ir embora. E de uma família que se tornou uma família feliz, se tornaria uma família cheia de depressão. E vai saber o que aconteceria com aquela família. Mas Deus, pela sua infinita sabedoria, fez aquele espírito voltar. Porque para honrar o seu profeta. Mas eu tenho certeza que Eliseu aprendeu muito nessa atitude dele. Eu tenho certeza, irmãos, que ele aprendeu muito nessa atitude dele. Porque
Às vezes a gente pensa que as nossas atitudes não vai gerar consequências, e gera consequências boas ou consequências ruins. Tem cristão, irmão, tem crente que anda com o carro sem habilitação com a Bíblia no para-brisa. Pagando de crente, aí o policial para, ele começa a falar para o polícia que ele é da igreja. Olha, não prenda meu carro não, porque eu sou da igreja. O documento está atrasado 5, 6 anos, está lá. Sou da igreja. Pastor andando com o carro, irmão. O documento atrasado. Aí é parado pela polícia, ele já ainda acha que está certo. Cristão devendo os outros, irmão. Olha aí o testemunho. Assim, ó, de cristão inadimplente no mercado. Deve o banco, deve o cartão de crédito, deve o vizinho, deve todo mundo. Olha o testemunho que esses cristãos estão dando. Por isso que eu sempre falo, irmão, todas as nossas atitudes geram consequências. Consequências boas e consequências ruins, porque a consequência é o resultado. Se você é um cristão e você dá um bom testemunho, o resultado da sua vida vai ser uma vida boa. Mas se você é cristão e você está tendo atitudes ruins, as consequências que você vai recolher vai ser consequências ruins. Lembra lá do irmão que queria matar o outro irmão? Deus chama ele lá e fala assim: vem cá, se você também cair, Abel, Caim, percebi que o seu semblante caiu, porque eu aceitei o sacrifício do seu irmão, não aceitei o seu. Mas a sua vida não está consertada diante de mim. Conserta a sua vida diante de mim, porque eu vou aceitar o seu sacrifício. O que ele pensou? Em vez de eu vou consertar a minha vida e depois Deus vai aceitar meu sacrifício. Então o que ele fez? Com ódio do irmão, colocando a culpa no irmão, foi lá e matou o irmão. Irmãos, tem muito disso aí, hoje em dia. Tem muito disso. Tem irmãos que a luz dele nunca brilha e ele está do seu lado e quer fazer a sua apagar. Tem pessoas que estão dentro da igreja que quer fazer você parar. Tem gente, irmãos, que acha que todo mundo que sobe no altar está com o Espírito de Deus falando. Tem gente que acha que o pastor não erra, que o presbítero não erra. Então aquelas pessoas com aquela fisionomia linda lá no altar, que eles não são usados pelo inimigo. Se o próprio Pedro, irmão, que foi ensinado por Jesus, num dado momento Jesus pergunta para ele: o que estão falando de mim, Pedro? Pedro fala que o Senhor é filho de Deus. Ele fala: muito bem, Pedro, porque quem te revelou isso não foi o sangue nem a carne, foi meu Pai lá de cima. Na mesma hora o diabo tomou a boca de Pedro. E Jesus teve que repreender aquela atitude. Então, irmão, não fique achando que o seu pastor é santo. Não fique achando que o seu líder espiritual é santo. Não existe santo, porque Deus olhou lá em cima, não existe santo na terra. Mas existem pessoas que querem acertar. Existem pessoas que fazem de tudo para acertar. Pode errar? Pode. Mas o intuito era acertar. O importante é que quando você errar, você você pedir perdão. Se você errou com o irmão da igreja, você pastor, presbítero, você bispo, se você errou lá na sua igreja com um irmão, com uma família, você tem que pegar o microfone e você ir lá pedir perdão nessa família. Para aquela semente sair, para o diabo não usar e sair como um argumento para destruir uma família. Mas tem pastor aí que só pega o microfone para falar o que ele acha que está no coração dele. Quando magoa as pessoas, não está nem aí. Não está nem aí. Não é assim as coisas. Nós iremos prestar conta para Deus de todas essas coisas. Então, meu irmão, se você é um cristão, não deva às pessoas. Se você é um cristão, não estacione o seu carro na vaga de idoso se você não for. Não estacione o seu carro na vaga de deficiente se você não for. Se você é um cristão, não deva o cartão de crédito. A Bíblia fala que nós não devemos somente dever às pessoas o amor, mas nada. Se você é um cristão, haja corretamente. Não deixe rastro de destruição. Deixe o rastro de bondade. Para as pessoas que observem você e falam: puxa, ali vai uma pessoa do bem. Ali vai uma pessoa do bem. E você vai deixar um legado nessa terra. Porque tudo que você faz são coisas de consciência boa. Esses dias aqui mesmo, um cachorro veio atacar nós aqui, 2 cachorros. Eu mirei, irmãos. Mirei e fui lá e falei um monte pro dono do cachorro. 2 pitbull. É a segunda vez que eles são tentados atacar a minha família aqui. Eu fui lá e falei umas coisas que não deveria. Porque eu coloquei a minha ira sobre o sol. E não devemos fazer isso. Nós devemos nos acautelar. Na hora que você está nervoso, tem que contar até 10. Para você não fazer besteira.
Cristão, ele não tem direito de fazer besteira, irmão. Você pode errar, pode, mas errar consciente não pode, irmão. Não pode. E aquele profeta, irmão, quando ele pergunta para aquela mulher o que ela queria, ela fala que não precisava de nada. Por que ele não só pediu para Deus abençoar ela segundo as atitudes dela? Senhor, abençoa essa família, esse casal, segundo as suas obras, porque estão nos abençoando, porque estão nos ajudando, Senhor. O que ele fez? Prometeu um filho para ela. E aquela mulher colocou todo aquele amor que ela tinha naquela criança, lógico, aquele homem. Com idade avançada, você imagina um casal desse, como que eles não devem ter mimado aquela criança? Aí de repente a criança morre, irmãos. Do nada, aí eu tô com dor de cabeça, puf, morre. Sem saber por quê. Que coisa, né? Olha que sofrimento teria vindo para aquela família se Deus não tivesse tido misericórdia e não tivesse feito o espírito voltar aquele corpinho. Graças a Deus tudo terminou bem na vida de Eliseu. Mas eu tenho certeza que ele teve muita experiência naquele comportamento dele. Primeiro, irmãos, fazer as coisas buscando a sabedoria de Deus, não do servo. Quando ele foi lá e pediu para o servo, o que você acha que eu devo fazer? O servo pode ter sido usado pelo inimigo. Ele vai, não tem filho. Mas eles não tinham filho, porque Deus não tinha dado filho. Entendeu, irmãos? A gente tem que sempre fazer as coisas colocando a nossa vontade no centro da vontade de Deus. Você vai mudar? Senhor, o Senhor está comigo? Mas é que nem Davi. Davi, irmãos, o exército inimigo era menor que o dele. Ele falava, só vou à luta, só vou à guerra, se Deus falar para mim ir. Se Deus não falar comigo, eu não vou. Então isso que nós precisamos fazer. Colocar a nossa vontade no centro da vontade de Deus, que tudo vai dar certo. Agora, quando você põe a sua vontade acima da vontade de Deus, aí você traz sofrimento para você, para sua esposa, para os seus filhos e para todos aqueles que estão sob os seus cuidados. Se você é pastor, se você é presbítero, se você é líder, todas as pessoas sofrem junto com você. Tá bom, irmãos? Eu sempre costumo falar com meus filhos. A diferença do cara que está preso para você que está solto é uma atitude. É uma atitude, irmãos. A gente vê as pessoas presas com olhares mais ruins do mundo. A gente olha assim e fala, nossa, preso. Aquela pessoa é igual a você. Ele é preso porque ele teve uma atitude errada. Mas ele é igual a você. Ele é um ser humano igual a você. E às vezes a gente não se pensa dessa maneira. A gente acha que lá, aquele cara que está preso, ele é de outro planeta, né? Ele não é. Ele é um ser humano igual a você, igual a eu. Tá bom, meu irmão? Eu espero que essa palavra tenha trazido para você, cristão, e para você não cristão, um bom discernimento de Deus. Eu espero que essa palavra tenha trabalhado no seu coração e continue agindo, atuando nos vossos corações. Para que Deus dê várias vitórias para vocês. Para que Deus venha dar vitória para vocês. Porque o crente que coloca a sua vontade no centro da vontade de Deus e é obediente, ele tem tudo de Deus. Aquela mulher sunamita, irmãos, ela tinha tudo que ela precisava. O seu esposo, eles tinham tudo. Eles precisavam de criança. Não é verdade? Mas o profeta foi lá e prometeu. Amém. Mas eu tenho certeza, irmãos, que ele deve ter tirado uma grande lição de tudo isso. E deu a lição para mim e para você que está aí do outro lado. Tá bom, irmão? Eu quero pedir para a igreja ficar em pé em nome de Jesus, ficar escrito em coração. Eu quero pedir para você que está aí do outro lado. Quero falar com você que entendeu essa pregação. Você que não está colocando Deus no centro da sua vontade. Você que está desviado, você que não aceitou Jesus ainda. Você que sofreu consequências das suas atitudes. E você, hoje, quer desfazer o mal que foi feito na sua vida. Eu vou pedir para você se ajoelhe aí onde você está. Peça para Deus se aproximar de você. Eu vou orar por você. E Deus vai te perdoar novamente. E você que nunca aceitou Jesus, que você deseja aceitar Jesus, confesse com a sua boca: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje, eu vou morrer para esse mundo e vou nascer em Cristo. Aleluia. E você que está desviado dos caminhos de algum motivo, se desviou dos caminhos do Evangelho, peça para Deus, para Ele te perdoar, meu irmão. Porque você já andou com Jesus, você já viveu com o Espírito Santo no teu interior. E hoje você não anda mais. E Ele quer, e Ele deseja voltar a viver em você. Peça perdão para Deus com sinceridade, que hoje é o dia do perdão. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Eu te peço não por mim, Senhor, mas por todos esses aí, Senhor, do outro lado, que estão sofrendo com depressão, que estão sofrendo por algum tipo de situação, Senhor. Eu não sei do que está acontecendo, mas o Senhor assim o sabe. Aqueles que estão desviados, aqueles que pararam, que não tem mais força para andar, Senhor. Que não tem mais força para prosseguir, que está pensando até em dar cabo da sua vida. Senhor, aquele que nunca te conheceu, está te confessando neste momento. Ó Senhor, faz morada nos seus corações, arranca as imperfeições. Peça, Senhor, para o teu Espírito Santo fazer morada nessas pessoas, para que o diabo não tenha mais legalidade na vida deles, para que essas pessoas sejam reestruturadas, para que essas pessoas, meu Pai, que todo tipo de males, que todo tipo de espírito contrário, que todo tipo de anjo caído que os cerca, que sai no nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, que tem problema emocional, que caia por terra, que a família está desestruturada, que caia por terra, que todos esses males caiam por terra em nome de Jesus. Que seja reestruturada a sua família, que seus filhos sejam reestruturados, que a sua família seja uma família de Deus a partir de hoje, que os seus pecados sejam perdoados, aleluia. E que o Espírito Santo de Deus venha morar no interior seu. E que amanhã a boca do inimigo seja calada no teu trabalho, na tua faculdade, onde quer que você esteja. E que você seja firmado na rocha da palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa semana espero que todos vocês tenham uma semana abençoada. Espero que todos vocês tenham saúde durante a semana toda. Sejam livrados de todo tipo de criminoso, sanguinário, ladrão, homicida, que não passem na tenda de vocês. Que os seus filhos sejam acompanhados por anjos, que nenhum mal aconteça com os vossos filhos. Aleluia. E que domingo que vem, irmãos, estaremos aqui às 18 horas, fazendo a vontade de Deus, levando um alimento sólido para você. Glória a Deus. Nós não estamos aqui querendo nada, irmão seu. Nós não queremos somente as suas orações. Aleluia. Nós só pedimos as suas orações para que você compartilhe o nosso trabalho com as pessoas aí fora. Para que as pessoas recebam esse alimento. Da mesma forma que nós recebemos de graça, lá em Mateus 10. De graça recebei, de graça dai. E é isso que nós fazemos aqui. Nós recebemos de graça e estamos entregando de graça para vocês. Tá bom, meu irmão? Nós não queremos pix, nós não queremos nada. Só que Deus cresça na sua vida. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Vamos dar uma bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, todos vocês aí. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.